Aleluia, glória a Deus. Satisfação, alegria, prazer em estar voltando aqui à Igreja Batista Gênesis, rever meu amado irmão em Cristo, pastor Arri, esposa, família, me encontrar com tanta gente boa aqui desta igreja, rever alguns pastores, meu amigo também Ricardo, e tanta gente que a gente começou a amar a partir do momento que participamos aqui de uma pequena reunião, uma oficina, onde a gente pôde então trabalhar algumas dinâmicas com os pais, e creio que dia 25 de dezembro vai ter presente aí para a meninada, viu? O que foi planejado com os pais, sei que muitos filhos serão surpreendidos para a glória do Senhor. E o pastor Arri vai ficar fiscalizando a distância, porque tem que ver se realmente cada um vai cumprir aquilo que nós fizemos ali, pastor. Mas eu também estou me acompanhando com a minha consorte, a princesa do Agreste. Fica de pé aí, querida. Uma salva de palmas a essa mulher de Deus. Aleluia, glória ao Senhor. Igreja de Deus, temos agora um compromisso, conforme o tema que nos passaram, muito pertinente para o momento que nós estamos atravessando, quebrando corrente e transformação espiritual que gera um futuro de esperança. Por favor, todos vocês, de posse da Escritura Sagrada, para o texto básico, onde vamos fazer essa pré-leção. Tiraram 7 minutos meus e eu vou cobrar. Então, elas por elas, e aqui eu não abro mão, porque hoje é o dia do teólogo. E se é o dia do teólogo, então cumpra-se conforme foi determinado 55 minutos para o pregador. Glória a Deus. Romanos capítulo 12, versículo número 2. O rapaz aí do som, imagem, aquela minha temática, tudo certinho, né? Os tópicos, quando pedir tópico 1, tópico 2, aí vocês jogam para nós, tá bom? Já temos aqui o texto, muito bom. Quando eu pedir tópico de 1, vocês colocam, tá bom? Mas segura aí por enquanto, só quando der o comando, tá bom? Eu queria que todos os jovens, senhoras e senhores, ao meu comando, vamos ler Romanos 12, 2. 1, 2, 3 e... Amém, igreja de Deus. Olha só, como estamos diante de um livro extremamente extraordinário, então precisa fazer ao menos aqui uns 5 a 7 minutos de uma introdução acerca desta literatura. É pertinente porque Romano é um livro diferenciado por conta da sua proposta de projeto de transformação de vidas. E naturalmente qualquer teólogo vai corroborar com a Escritura no que diz respeito ao apóstolo São Paulo escrevendo aos Romanos, em que este livro é o maior tratado teológico da história da humanidade. Segundo, também o maior manifesto do cristianismo. E terceiro, o maior livro ou a maior obra literária da condição humana e do amor de Deus para conosco. Eis aí o diferencial desse maravilhoso livro. E acredite, ao longo da história, homens foram impactados pela leitura de Romanos. Homens como Agostinho de Hipona, como Lutero, como Ulrich Zwinglio, que decorou o livro de Romanos no grego. Também John Wesley, que tem o seu coração incendiado por uma pregação introdutória do livro de Romanos.
como também os dois pastores suecos, conhecidos como Rob Haldane e James Alexander, que incendiaram o país da Suíça, especialmente Genebra, colocando a juventude para estudar Romanos, como também o grande teólogo do século XX, o teólogo que trouxe uma literatura profunda, traduzindo o livro de Romanos, Karl Barth. Esse teólogo escreve o livro de Romanos como se fosse uma bomba que cai sobre o pátio da Bíblia, traduzida por eles, no que diz respeito a uma teologia liberal. Depois dele, Deus levantou F.F. Bruce, que disse: quem lê Romanos nunca mais será o mesmo. Esta é as palavras de um dos maiores teólogos do século XX, e talvez vocês conheçam ele pelo livro que ele escreveu, Merece Confiança, o Novo Testamento, livro muito lido por pessoas que amam a Escritura. Depois dele, o outro homem foi impactado, eu acho que vocês já ouviram falar, o Dr. David Martyn Lloyd Jones, que passou quase 20 anos só pregando Romanos, toda sexta-feira, na Catedral de Westminster, na Inglaterra. Pessoas se avolumavam, se agigantavam para a Catedral de Westminster, só para ouvir o expositor do livro de Romanos. E pasmem os senhores e as senhoras, que ele chegava a passar 6 meses para explicar um versículo. Vou repetir: 6 meses para explicar um versículo. Isso toda sexta-feira. Iam políticos, professores de universidades, alunos, membros, congregados, para ouvir o doutor do livro de Romanos. 20 anos só pregando Romanos. Dá para você ter uma dimensão do poder dessa literatura. Então, ao longo da história, homens foram impactados por esse livro extraordinário, aonde mostra a natureza do ser humano, o que nós merecíamos e o que foi o favor, o amor e a misericórdia de Deus sobre todos nós. Eu escuto um amém, igreja? Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, queridos, vamos pelo menos trabalhar, arranhar a superfície desta literatura, trazendo para o auditório que do capítulo 1 ao capítulo 11 nós temos o que nós chamamos de teologia ortodoxia. É a doutrina do evangelho exposta do 1 ao 11. Agora, do capítulo 12 ao 16, temos ortopraxia. Ortodoxia, a doutrina correta. Ortopraxia, a prática da doutrina. E majestosamente começa com o capítulo 12 de Romanos. E aí já começa agora a questão da prática que foi trabalhado do 1 ao 11 de Romanos. E a prática já começa com os comandos do apóstolo São Paulo sobre esse texto tão conhecido dos irmãos e de muitas igrejas, evidentemente. Então, dentro desse texto, quero começar com o meu primeiro tópico de mensagem, por favor. Toda a igreja, 1, 2, 3. Rompendo o ciclo de dor. Qual é a parte de versículo que a gente combina aí? E não vos conformeis. Olha, amados, aqui já temos uma dificuldade imensa para quem vive no mundo como o nosso. Rompendo o ciclo de dor e frustração. Tem algo pior do que viver dentro de uma esfera, dentro de uma sociedade que causa tanta dor e frustração como do mundo que nós vivemos? O apóstolo Paulo denuncia
O mundo aqui é então o mundo romano, que era um mundo voltado para todo tipo de práticas insanas. E Paulo faz essa denúncia a esse tipo de mundo, aonde ele diz: não vos conformeis. E a primeira ordem de Paulo é: por favor, não entre na forma do mundo, porque a palavra conformeis no latim é com mais forma. Então, não aceite a forma deste mundo, pois o mundo em que nós vivemos, de fato, nos causa dor, nos prende a ciclos que traz frustrações, que nos traz coisas que vai trazendo uma distância entre família, Deus, igreja, pois esta é a característica do mundo em que nós estamos. No mundo nada tem que nos agrada. Por isso que toda a Bíblia, na narrativa do Novo Testamento, é tentar levar o povo para Deus. Por isso que a palavra eclésia é tirado do mundo para fora, fora para Deus, tirado, arrancado. Estamos no mundo, mas não compactuamos com o mundo. E Paulo, quando diz não vos conformeis com este mundo, fica melhor essa expressão no grego, é não entra no esquema do mundo, porque a expressão que ele usa, não vos conformeis, é não se aperte, não seja espremido para entrar na forma do mundo. E quantas vezes nós queremos nos parecer com o mundo, nossos filhos, sob a influência do mundo, querem ter comportamentos que a Bíblia reprova, pois o mundo exige, o mundo impõe ditames para que nossos filhos aceitem, ou seja, espreme os nossos filhos, entra aí, cabe aí, esta é a formatação, isso aqui dá em você. Mas quando a gente vai para a Escritura, Paulo diz: não dá, não força, não entra, não cabe você, porque o que Deus tem para nós é bem maior do que a formatação do mundo. O que Deus promete para a sua igreja, especialmente família, é totalmente diferente daquilo que o mundo oferece. Por isso que não vos conformeis, não entrem nesse esquema. O esquema da universidade não cabe em nós, o esquema da sociedade não cabe em nós, o esquema das redes sociais não cabe em nós, porque são esquemas falíveis, são esquemas que não se perpetuam para nos trazer benefícios, são esquemas que traz para nós perdas, prejuízos, prestações e preocupações. São esquemas que traz transtornos bipolares dentro de casa. São esquemas que causam ansiedade, depressão, porque o mundo jaz no maligno. Isso é fato, igreja. Como viver no mundo e não fazer parte dele? Esta é a proposta de Paulo. Como viver na UFAL e não fazer parte dela? Como viver em Maceió e não fazer parte de Maceió? Essa é a proposta. E dá, pastor? Dá. Para isto foi escrito o livro de Romanos, em logo dizer para nós: não vos conformeis. Por que isso, pastor? Porque primeiramente encontramos as correntes que aprisionam, as correntes que nos traz dor, frustrações e aprisionamentos, que somente em Cristo conseguimos nos libertar. Identificamos então estas correntes, e aqui pelo menos eu quero citar algumas delas. As correntes do mundo, que Paulo diz: não vos conformeis com ele. Que correntes são essas, pastor Esdras? Primeiro, uma corrente que a cada dia cresce, e muitos crentes estão sendo
tragados, acorrentados por esta corrente. Relativismo moral. Perde-se a noção rapidamente do que é certo, do que é errado. Deus, igreja, Bíblia, família. Meu Deus, igreja ainda é a casa do Senhor. Deus ainda continua o mesmo, Ele não mudou. Jesus ainda é Salvador e faz promessa de levar para o céu. Bíblia ainda é, a palavra de Deus. Bíblia ainda é o Theos Pneustos. Bíblia ainda é a palavra que vai ao nosso coração. E digo mais, Bíblia ainda é o único livro que quando você abre, o autor está presente. Mas o mundo relativizado afirma que Deus é uma projeção da mente. Bíblia não é palavra de Deus. Jesus é mais um caminho. Relativiza os absolutos da Bíblia. Fé é absoluto, Deus é absoluto, Jesus é absoluto, salvação é absoluto, Bíblia é absoluto, e não tem como relativizar. Ou você tem isso na sua cabeça, ou você deixa isso arraigado no seu coração, ou facilmente estará: olha, a Bíblia não é a palavra, a Bíblia contém a palavra de Deus. Olha, Deus não é tudo, é quase tudo. Essa relativização traz para nós um prejuízo muito grande, porque nós não vamos admitir a glória de Deus por completo em nossas vidas, porque estamos sempre relativizando o poder dele em nós. Ou nós aceitamos Deus conforme a palavra, ou vamos viver dentro dessa margem aonde relativiza tudo. Por isso que os absolutos ainda devem ser pregados, vividos e testemunhados por quem quer que seja, diante de qualquer situação. Deus ainda continua o Senhor dessa igreja, o Senhor da nossa vida e o Senhor da nossa família. Amém, igreja de Deus? Somente uma amostra grátis. Na Inglaterra, na década de 60, se aproximou um grande ateu, o Richard, não é o Richard Dawkins, mas foi o outro Richard, dizendo que Deus não existe e é perda de tempo acreditar naquilo que não existe. Mas tinha um pastor também que disse: Deus é real, é verdadeiro e cremos nele. Então o pastor disse ao ateu: vamos fazer o seguinte, você vai me trazer aqui pelo menos 100 pessoas que foram transformadas pelo ateísmo, e eu vou lhe trazer 100 pessoas que foram transformadas pelo evangelho, cristianismo. E o ateu, fechado, no auditório, o grande dia, muita gente, e o pastor disse: senhor ateu, comece, chame o pessoal para testemunhar de que o ateísmo mudou a vida de muita gente. E o ateu olhou para o auditório e o pastor: pode chamar. Ele olhou e o pastor disse: se não tiver 100, chame 50. E o ateu olhou mais uma vez se tinha alguma mão que pudesse levantar, e o pastor disse: se não der 50, chame 30. E o ateu já nervoso, ele disse: senhor ateu, chame 10, eu já me dou por satisfeito. E o ateu olhou mais uma vez, nada. E o pastor disse: olhe, um só já dá para nós resolvermos o nosso debate. E o ateu fez o apelo. Uma pessoa do auditório não se levantou. Então o pastor disse: agora
eu gostaria que ficasse de pé todos que creem que Deus existe e que o Evangelho de Cristo transforma o ser humano como imagem e semelhança de Deus. O auditório fica em pé e dá um aplauso para o meu grande e poderoso Deus. O povo aplaude a realidade que o Evangelho é real. O ateu saiu com seu livro de ateísmo, cabisbaixo, porque é a mais pura verdade. Aonde foi que o ateu transformou vida? Aonde foi que o marxismo transformou vida? Aonde foi que o socialismo transformou? Aonde o comunismo transformou? Quem transforma é Cristo. Ele é o único que tem poder para levantar a criatura e transformá-lo. Amém, igreja de Deus? Não vos conformeis. Relativismo moral não cabe em nós. Masculinidade em declínio. Meu Deus, eu vou tirar meu óculos para lhe ver melhor. Que vergonha! Peguei a cena de um homem sentado numa cadeira, com a mão no queixo, parecendo mais a pose de O Pensador, de Augusto Rodin, e lá chorando. Meu Deus, como é difícil ser homem. E eu disse, meu Deus do céu, a crise dessa criatura está pesado demais para mim ser homem, está difícil demais. E vem os reclames. O homem sentindo um fardo porque nasceu homem. Veja como a nossa sociedade está. Ou seja, o declínio daquilo que Deus colocou para ser o líder da casa, ser o sacerdote do lar, ser o homem da casa, ser o pai que todas as crianças almejam, e ser o marido que as mulheres sonham em ter. Em que forma, pastor? Declínio. Homens da igreja, jovens da igreja, você foi chamado para liderar. Não tem nada de errado com você. Errado está no mundo, aonde estão afeminando os homens. Podia ainda na oficina, ensina seu filho a ser homem. Brincadeira de homem. Diga a ele que mulher não pega em peso, quem pega é homem. Diga a ele que homem não bate em mulher. Até briguinha de irmão, diga a ele, não se bate em mulher não. Diga a ele que homem tem uma entonação de voz, que homem deve saber andar, que homem deve saber se vestir, que homem impõe respeito. E se ele quiser praticar algum esporte, faz esporte para homem. Amém. Leva ele para uma aula de karatê, jiu-jitsu, mas não leva para o balé não. Chega da sede. Para o balé não. Aê, jiu-jitsu, aê. Esse negócio está quebrando a mão para lá, não combina, meu filho. Pai, me ajude, pai. Leva um menino para aquele esporte de homem. O mundo já está do jeito que está, irmão. E esses meninos tudo se enfrescando por aí. Me ajude, pastor, a rir. Ora, esse aqui é um problema sério, irmão. Homem em crise, homem querendo virar casaca, homem desistindo de casar. Eu não, é um peso grande, é uma responsabilidade, faz parte dessa fragilidade humana. Por isso, pastor, que em dezembro agora está saindo um livro meu, Homem, a força que traduz a segurança, princípio da masculinidade bíblica no mundo relativizado pela ditadura.
Amém. Ensinando essa turma a ser homem, se posicionar. Glória a Deus. Terceiro, para não se conformar, para se libertar das correntes deste mundo. Como ele diz, não vos conformeis. A síndrome da carreira solo. A gente escuta nossos filhos com essa conversinha. Escuta, manhã, eu vou completar 18 anos, vou entrar na universidade, quero um apartamento só meu, quero viver a minha independência. Vai nessa. Tenta fazer carreira solo sem teu pai e tua mãe. Tenta levar uma vida sem a presença dele. Você vai quebrar a cara. Porque filho não deixa de ser filho, e filho é abençoado por extensão do pai e da mãe. Vai nessa. Eu estive pregando lá em Genebra, Suíça, e eu vi uma menina desesperada, quebrando lá telefone. Eu disse, pastor, o que é aquilo ali? Num país tão rico. E sabe o que é aquilo? Não quer mais viver com os pais, está ligando para pedir dinheiro para comprar drogas. Você não diga isso não, pastor. Ela já quebrou e vai quebrar o outro celular, porque o pai não quer mais dar dinheiro. Porque quando comprar 16, 17 anos, desaparece de casa, quer levar carreira solo, viver só, ter seu apartamento, ter seu carro. Meu irmão, olhe para mim, queridos. Escute bem. Nessa terceira corrente maligna, essa coisa de levar a vida só, não funciona. Não funciona. Filhos e filhas, creia e saibam que a bênção do lar se estende a você. O pai e a mãe oram, o pai e a mãe orienta, o pai e a mãe lutam, o pai e a mãe sofrem, o pai e a mãe estão junto com você. Por que optar por carreira solo? Por que ter essa conversa? E tem outras que são mais agressivas. Para que casar? Vou me formar, ter meu emprego, vou viver só no meu apartamento. Oh, minha santa, oh, meu santo, triste escolha você vai fazer. Porque ser feliz sem ter alguém de lado, pense num negócio difícil. Pense, o ser humano criado por Deus foi feito para que sirva alguém de inspiração para a sua vida. Deus sempre tem o melhor para dar aos nossos filhos. Não rejeite isso. Diga amém. Aleluia, glória a Deus. Eu, quando completei 20 anos de idade, disse, Deus, eu quero uma mulher. Não dá mais não. Me ajude. E a minha salvação foi a princesa do Agreste. Aleluia. Se ela não chega em tempo, se ela não chega em tempo, pastor Arri, eu não sei o que seria de mim. Aleluia. Jovem, é ilusão essa coisa de carreira solo. É ilusão. Passar, ter emprego, ver só. Não, você precisa de alguém. Quem mais tem a experiência dessa verdade é o nosso pai chamado Adão. Um grito desesperado rompe o céu, Deus desce e resolve o problema da solidão. Cria a mulher e diz, eis aí Adão, a mulher. Quando ele olha, aleluia, osso dos meus ossos, carne da minha carne, chama-se a varoa, porque do varão foi tomada. Então, meu querido, diga para sua esposa aí, diga para o seu esposo, meu filho, aproveite. Aleluia, diga amém. Aleluia. Esse relativismo moral, a masculinidade em declínio, a síndrome da carreira solo, vai criando em nós mágoas,
erros repetitivos, padrões destrutivos que nos levam a nada. Esta é a formatação do mundo que quer entrar na nossa casa, que quer destruir a fé que nós custamos em gerar em nós através do Espírito. Querem destronar Deus da nossa mente e do nosso coração. Querem tirar a Bíblia da minha vida e da sua vida. Querem dizer que isso aqui é um hospício e que isso aqui seria um laboratório para Freud. Não, aqui é a casa de Deus, onde se reúne para adorar e engrandecer o seu nome pelo que Ele é, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, dele então a glória eterna. Amém, igreja? Pastor, e como romper essas correntes? É não se conformar com o mundo, é não aceitar a formatação do mundo, é rejeitar os padrões anormais que o mundo oferece, aquilo que não cabe em nós. Isso é preciso tomar uma decisão muito séria, porque está escrito lá em 8:32 de João: e conhecereis a ver e a verdade. Liberta de quê, pastor? Liberta de um marxismo, liberta de uma relativização, liberta de uma carreira solo, liberta das mentiras que lhe contaram, liberta que viver só é viver bem, liberta você de amizades que estão destruindo a sua relação com Deus. E aí os pais me ajudem em ter diálogo com os filhos, para saber essas amizades que estão distanciando de Deus e do caminho da oração e da leitura da palavra de Deus. É preciso romper. E como é que se rompe, pastor? Clamando. Clama ao Senhor para romper esse ciclo. Clama ao Senhor para não aceitar essas iguarias do mundo. Romper como, pastor? Confiando em Deus. Ele tem o poder necessário para quebrar ciclos de dor, ciclos de dependência e ciclos destrutivos. Jeremias entrou numa crise. O que é que eu faço, meu Deus? Um povo rebelde, uma nação para ser atacada. Então ele dá o grito no capítulo 33: clama-me e responder-te-ei coisas grandes, portentosas, coisas firmes que tu não sabes. Clama, pede a Deus, quebra esse ciclo, larga essa amizade, sai da rede social, corta. Se algo te prende, te puxa para aquilo que Deus não agrada, tenha forças para cortar e quebrar essas algemas diabólicas. Porque o povinho, meu irmão, para viver na dependência de outros, parece que nunca foram educados pela palavra, parece que nunca aprenderam a diferença dos que servem a Deus e os que não servem. Disse Lutero: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Eu não quero saber se você é católico, espírita, macumbeiro, xangoseiro, não interessa. Podemos manter uma paz, sim, mas no que diz respeito à verdade absoluta, aleluia, não me interessa quem você crer, porque para mim já está decidido. Eu creio num Deus vivo que reina e é Senhor, e a minha vida está tomada por Ele. Declarar isso, irmão, faz muita diferença. Frequentei universidade, como você também frequentaram, jovens, e sei a luta que é. Mas quando você se posiciona, o inferno bate em retirada e Deus é glorificado na sua vida. Amém, igreja? Amém?
Relembre das promessas de Deus. Se alguém está em Cristo, vou fazer agora a revista. Se alguém estiver em Cristo, levante a mão. Se alguém está em Cristo, espera aí, calma. Para que pressa? Para que pressa? A gente pode pregar até meia-noite, irmão. Se alguém está em Cristo, as coisas, e eis que tudo. E por que você ainda tem saudade das coisas velhas? Paulo aqui na ortopraxia, irmãos, é radical. Com o pecado não se brinca, com o mundo não se mistura. Senhor, eu rogo, não para que os tire do mundo, mas que o livre. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, esse é o primeiro ponto que eu apresento a vocês. Agora, segundo ponto, coloca para mim aí. Toda a igreja, vai. Veja, a primeira ordem de Paulo qual foi? Não buscou. A segunda ordem de Paulo qual é agora? Transformai-vos. É a antítese da primeira. É a antítese da primeira, é o contrário da primeira. Ele disse: não vos conformei, não aceite a formatação do mundo, que não cabe em você. Quem é nova criatura não combina nada com este mundo. Agora, no segundo comando, na segunda ordem de Paulo foi: transformai-vos. E aqui tem uma coisa linda. A primeira diz o seguinte: não entre no esquema. A segunda é: saia do esquema. Deu para pegar aí agora? Não entre lá no esquema, mas transformai-vos. Saia do esquema. Porque agora nós temos uma palavra belíssima para essa transformação. E qual é ela, pastor? Metamorfos. Que vocês aqui já fizeram um trabalho de metanoia. A mudança de caráter, de ações, mudança de vida, do pior para o melhor. Toda metamorfose é do pior para o melhor. Só basta você saber quem era você antes e quem é agora. Quem aqui brincou carnaval? Levanta a mão. Quem já brincou carnaval? Se eu perguntar aqui, você se vestia de quê? Misericórdia. Misericórdia. Imagina um homem vestido de Catirina. Meu Deus do céu. 4 dias, se foi para Olinda pior, 4 dias nas ladeiras sujas, podres, fédidas de Olinda, imprensar, lá vem o homem da meia-noite, e todo mundo se expressando ali. 4 dias sem tomar banho, misericórdia, um mau cheiro terrível. Aí o que foi que Jesus fez? Olha agora o que é a metanoia. Olha o que ele fez. Metamorfose é sempre do pior para o melhor. Lembra da lagartinha? A lagartinha, depois a borboletinha. Do pior para o melhor, da terra para o céu, do pecado para a glória, da vida passageira para a vida eterna. Amém? Aí tu lá no carnaval, no bloco do Batata, vestido de Catirina, uma caatinga triste, sem tomar banho, para lá e para cá, bêbado, cachorro lambendo a boca. Meu Deus do céu, que horror! E ele lá, tamo junto, tamo junto. Aí o braço, agora vê o que é o evangelho, veja o que é a metanoia, veja agora o que é que o Espírito Santo faz. Mas o braço forte do Senhor foi lá, lhe tirou da sujeira, da podridão, deu um banho da água da vida, lhe purificou e lhe deu um nome, Filho de Deus, para a glória do Senhor.
O Espírito Santo, a transformação só pode ser através dele. Ele é o Espírito que Jesus falou que virá outro Consolador, semelhante a Cristo, é na pessoa de Deus. Ele não está mandando um anjo para a terra não, ele não está mandando a quarta, a quinta pessoa não, ele não está mandando um ser sobrenatural para a terra não, ele está mandando um semelhante a ele, a terceira pessoa, que é Deus. E disse o pastor Ari, ele não vem para ficar na frente, ele não vem para ficar de lado, apesar de ser o nosso Paracletos, mas ele vem para ficar dentro de nós. Glória a Deus. Contar com ele para essa metanoia, para essa transformação, é conforme Tito 3:5, ele nos salvou por meio do Espírito Santo. Por que isso, pastor? Porque o Paracleto, o Senhor, o Espírito, nos ensina que para ter uma vida transformada, é abandonar as obras da carne e abraçar as obras do Espírito. Uma nova dimensão de vida no Espírito, experimentando intimidade com Deus. Como é possível, pastor? Período em que você cultiva a sua intimidade com Deus em oração, leva a Deus a sério na oração, tu convida o Espírito Santo para a tua vida diária, para buscar constantemente a plenitude dele para tudo que você vai fazer na vida. Efésios 5:18, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda. O vinho da contenda, uma falsa amizade. O vinho da contenda, uma fofoca infernal. O vinho da contenda é sempre aquilo que causa em nós dor. Mas ele diz: enchei-vos do Espírito de Deus. Aleluia, glória ao Senhor. Não há metanoia sem ação do Espírito Santo. Eu chego a dizer, pastor Ari, que esse Deus Espírito Santo é o Deus esquecido. É o Deus esquecido. Quase ninguém conta com ele para nada. Geralmente os louvores é Deus, Jesus, Jesus, Deus. Mas Espírito Santo, para orar, para buscar. É difícil alguém fazer uma prova. Espírito Santo me faz lembrar, porque o ministério dele é esse. Ele vos fará lembrar de todas as coisas. É o nosso ensinador e o nosso intérprete, porque o autor da Bíblia é Deus. O tema central é Cristo, e o real intérprete é o Espírito Santo. Você conta com ele diariamente? Você ora, a Bíblia diz que com gemidos inexprimíveis. Sabe o que quer dizer isso, igreja? Aquilo que você não conseguir traduzir em nenhum vernáculo, em nenhuma língua, você não consegue traduzir dor, sofrimento, expectativa. O Espírito Santo vai assim: deixa comigo, Andréia, deixa comigo, Antônio. Eu sei o que você está pensando, mas não sabe falar. Mas eu, Espírito Santo, eu levo todo o teu pensamento, todos os teus desejos, todas as tuas vontades diante do Pai. Glória a Deus. Gemidos inexprimíveis. Conta com o Espírito Santo. Quem quer transformação depende dele. E a minha hora está chegando. Meu dia tem uns 7 minutos. Joga para mim o meu terceiro ponto. Aleluia. Lê para mim, igreja. Mas transformável pelo quê? Pela renovação do vosso entendimento. Toda renovação começa onde? Na mente.
Aonde está o campo de batalha? Na mente. Olha o que a Bíblia diz para nós, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Você já dimensionou isso aqui? Todo pensamento que vem contrário à sua fé, contrário a Deus, contrário à palavra, contrário à sua atitude, você leva cativo, você aprisiona para que seja submisso à vontade de Cristo. Ou seja, para que haja a renovação do entendimento, é preciso abandonar as velhas práticas e renovar-se na palavra de Deus. A transformação começa sempre de dentro para fora. E temos aqui um sujeito que encaixa perfeitamente nessa questão do terceiro ponto: a renovação. Agostinho de Hipona, antes de se tornar o maior teólogo do cristianismo, era um homem vil, de vida preguiça, prostituto de carteirinha. Quem já leu o livro dele, As Confissões de Agostinho, fica impressionado. Confissões. A mãe dele, Dona Mônica, chegava para o pastor Ambrósio e dizia: Pastor Ambrósio, ore pelo meu filho Agostinho, mergulhado na bebida, mergulhada no pecado, mergulhado na prostituição. Chorava aos pés do pastor Ambrósio. Pastor Ambrósio dizia: o choro de uma mãe não ficará sem resposta. Mãe, chore por aquilo que vale a pena. Homem, chore pela família. Davi chorou para resgatar toda a sua casa. Tem homem que chora por bobagem, mulher que chora porque o final de uma novela não era como ela queria. Homem que chora porque o CRB não vai para a Série A. Paciência! E chora. Ai, meu Deus. Ai. Ainda bem que é crente, porque se não fosse ia se acabar na barraca da cachaça. Na barraca pega bêbado, eu vou afogar minhas mágoas. Ainda bem que é crente. Mas chora por besteira, pastor Arri. Chora por um filme, por uma novela. Chora, meu Deus, tu quer chorar, criatura? Chora, agarrado lá na tua cama pelo teu filho, pela tua filha. Chora pela tua esposa, chora pelo teu marido, porque estas lágrimas subirão aos céus e Deus enviará resposta. Glória! A Bíblia diz, olha para que coisa linda o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: e Davi chorou até não ter mais forças para chorar. No linguajar de Maceió, chorou até não ter mais lágrimas para derramar. Aí Deus fez assim: levanta, persegue-o, porque eu já te dei esta conquista. Deus não despreza choro. Deus transforma em choro em respostas. Ela levantou-se, mas estava lá o prostituto do Agostinho, 30 anos de idade, já tinha filho fora. Um belo dia, sentado, duas garotinhas brincavam. E quando brincavam, as garotinhas, e elas diziam: tog et leg, tog et leg, tog et leg, que do latim toma e lê, toma e lê, toma e lê. Ele ficou: eu estou entendendo, eu sei o que elas estão cantando. Saiu, correu, entrou na casa,
O primeiro pergaminho que ele encontrou, arrastou. Quando ele abriu o pergaminho, meu Deus do céu, olha o que Deus fez. No capítulo 13 e o versículo 13, coloca na tela para mim, para o povo ficar embasbacado. O que Deus faz quando o coração começa a entender que a renovação da mente é algo extraordinário, que começa de dentro para fora. Olha lá o texto, coloca para mim, Romanos, capítulo número 13, versículo 13. Joga para mim na tela, meu santo. Glória a Deus. Lê para mim. Sim. 14. Agora o 14. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não e suas desejos incontroláveis, prostituição. Quando Agostinho lê esse texto na Bíblia Sagrada, algo começa a trabalhar dentro da mente e do coração dele. E olha o que ele diz: ó beleza tão antiga, ó beleza tão poderosa. Agora essa frase aqui, vocês vão dormir pensando nela. Ó Deus, tu estava dentro de mim e eu fora. Entenderam? Vocês entenderam isso aqui? Vou repetir. Ó Deus, tu estavas dentro de mim e eu fora, mas agora eu me encontrei contigo dentro de mim. Glória! Gente, foi tão extraordinário que ele disse: foi como uma flecha que atingiu o meu coração. Naquele momento incendiou a mente e o coração dele. Ele correu para o seu amigo Alípio, que frequentava os prostíbulos com ele. Alípio, olha o que eu acabei de ler. Tu sabe que eu sou um prostituto, tu sabe que eu sou um bebarrão, tu sabe que a minha vida é uma vida pregada, mas olha para aqui, Alípio, o que eu li. Quando Alípio leu, disse: não somente você, meu amigo, mas eu também estou sendo tomado por esta palavra que está incendiando o meu coração. A palavra tem poder. Este homem corre, e o filho que ele teve fora do casamento, e disse: meu filho Adeodato, olha que teu pai acabou de ler. Quando Adeodato lê, disse: pai, o que tocou no Senhor também está tocando em mim. Eu também quero esse desejo enorme que o Senhor tem por Deus, eu também quero ter. E o que é que acontece com Agostinho de Hipona? Já crente, já um sacerdote, já conhecido, ele passa perto do prostíbulo, e o diabo: pensa que eu esqueci de você? Já crente, servo, homem, sacerdote. Lá vai Agostinho de Hipona. A prostituta sai do bordel e grita: Agostinho! O povo para. Não, eu quero ver essa cena agora. E Agostinho aqui, caminhando, e Agostinho! Aí ele parou, olhou para ela e ela fez: lembra de mim? Aí o povo disse: acabou com ele, tirando onda de crente, tirando onda de sacerdote. Lembra de mim? Aí ele, meu irmão, olhou e disse assim: lembro. Aí ela fez: eu sou aquela. Aí ele disse: mas eu não sou mais aquele, porque Deus entrou em mim e mudou a minha vida. Glória! Esta é a riqueza do Evangelho, igreja.
Aleluia! E minha hora estourou. Diga amém. E vocês ainda dizem amém? É muita maldade, irmão, para quem vem de Recife para cá. Mas amanhã você me paga. Amanhã, aleluia, vou pregar 7 legados. Deixa eu fechar. Ponto 4, joga para mim, para eu fechar. Lê para mim, igreja, ponto 4. Para que experimenteis. Jeremias 29:11 diz para nós: os planos de Deus para nós não são de mal, mas de bem, de coisas boas, de um futuro de esperança. Deus não tem plano ruim para ninguém aqui não, igreja. Mas Deus, o Senhor está de marcação. Que história é essa, irmã? Mas Deus, o Senhor está de marcação comigo. Deus de marcação contigo? Todo plano de Deus para nós é bom. Em toda a história da humanidade não tem plano ruim para Deus. Nem para o inferno Deus tem plano ruim. Tem, pastor, porque os vão para lá. Não, você leu errado. A Bíblia diz: o inferno é para o diabo e seus, vai quem quer. Mas o plano de Deus para nós, ele é bom, futuro de esperança para todo aquele que o buscar. Glória a Deus, aleluia. Quando permitimos que Deus transforme isso aqui, ó, portas se abrem. Que porta, pastor? Porta de fé, porta de confiança, porta de milagres, porta de bênçãos abre na nossa vida, igreja. Experimentar o sobrenatural de Deus é permitir primeiramente que Ele trabalhe a sua mente e coração. Como podemos levar uma vida de transformação se não praticamos? Deus transborda em nós a sua palavra. E fechando, aleluia, superando os desafios, cada vitória nos aproxima de um legado de fé vibrante que impactará as próximas gerações, construindo esse legado. Uma nova vida de transformação acontece na vida de todo aquele que crê. Quem crê, dá uma glória ao eterno e poderoso Deus. Quem dá uma salva ao eterno Deus? Para fechar, eu estava na Alemanha, sul da Alemanha, Munique. Chega para mim o jovem Daniel, ele bem caladão, bem. E eu olho para aquele jovem, e o pastor disse: você não faz ideia de quem foi esse rapaz. Disse: quem foi, pastor? Esse homem se alistou em um exército alternativo, foi para as Filipinas para matar. Estava revoltado com o pai, com família, não queria saber de nada, só queria saber de armas. E foi para lá para destruir vidas. Escute, quando ele chegou lá, tem foto dele com a arma, aquela coisa toda, tatuado. Quando ele chegou lá, se deparou com uma equipe de jovens da Jocum. Alguém sabe aqui o que é? Jovens da Jocum, os jovens com a missão. Estava lá um grupo de jovens, e o Daniel, cabeludo, arma, e chegou uma moça para ele. Como é seu nome? Daniel. Você é de onde? Alemanha. O que você veio fazer aqui? Matar. Eu vim matar. Sede, quem está aqui derramar sangue. A moça olhou para ele,
Disse: interessante, essa sua arma vai tirar muitas vidas, mas esta aqui vai dar muitas vidas. E o Daniel, sem entender nada, ela pôs a mão naquela arma dele, e ele foi perdendo as forças, tirou a arma dele e pôs a Bíblia no lugar da arma. A arma vai perdendo sua força e a Bíblia vai ganhando. A arma vai descendo e a Bíblia vai subindo. A arma vai saindo e a Bíblia vai entrando. No final está Daniel, cabeludo, com a Bíblia no peito. Tiraram foto. Ele disse: eu não quero mais tirar a vida, eu quero ganhar vida com esta arma poderosa. Aí ele volta para a Alemanha, em Munique, corta o cabelo, dá uma repaginada. E quando eu olhei Daniel, totalmente transformado. E eu disse: Daniel, foi exatamente, foi, pastor. E tem mais, pastor. Sou salvo na pessoa de Cristo e estou buscando o batismo com o Espírito Santo. Quando eu cheguei no Brasil, o pastor liga: Esdras, alô pastor, o Daniel foi batizado com o poder do Espírito Santo. Evangelho transforma. Amém, santos? Para quê? Para que experimenteis qual seja boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Experimente o melhor de Deus. Experimente a vontade de Deus. Experimente uma dimensão no Espírito Santo de Deus. Aleluia. Igreja do Senhor.